um viajante, ele estava buscando a salvação. Ele buscava a salvação com ansiedade, se esforçava para encontrá-la. Até que ele chegou às margens de um rio muito extenso, que não era nem possível ver a outra margem. Águas negras, um rio com muito nevoeiro. E ele sabia que teria que atravessar aquele rio para chegar no porto da salvação. Então veio um barqueiro e se ofereceu para levá-lo naquela travessia. O viajante então entrou no barco e sentou num banquinho à popa, e o barqueiro começou a remar. E ele olhou então nos remos e notou uma inscrição curiosa em cada remo. Num remo estava escrito fé, e no outro remo estava escrito boas obras. E quando o barco estava já na metade daquele rio negro, escuro, com muito nevoeiro, ele perguntou ao barqueiro qual a razão daquela inscrição em cada remo. E o barqueiro então explicou para ele: você vê este remo aqui do lado esquerdo? Está escrito fé. Observe, eu vou remar somente com ele. E ele começou a remar somente com o remo onde estava escrito fé. E conforme ele remava somente com o remo, o barquinho começou a girar em torno de si mesmo e não saía do lugar. Depois de alguns minutos, o barqueiro disse: agora observe, eu vou remar somente com o remo do lado direito, que está escrito boas obras. E ele começou a remar com o remo do lado direito, que estava escrito somente boas obras. E o barquinho começou a girar em torno de si mesmo, porém em sentido contrário. Depois de alguns minutos, o barqueiro disse para ele: agora preste atenção. Vou remar os dois remos simultaneamente e veja o que acontece. Então ele começou a remar com o remo esquerdo escrito fé e com o remo direito escrito boas obras, e remava ao mesmo tempo. E o barquinho começou a ir para frente a cada remada e foi pegando mais e mais velocidade. E o barqueiro disse para ele: se você quer a salvação, você tem que usar estes dois remos e você vai conseguir chegar no porto da salvação. Eu quero te dizer, meu amigo, minha amiga, você que está me escutando, que o Evangelho garante que a salvação é pela fé. Em Efésios capítulo 2, versículo 8 e o 9 diz assim: porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. A salvação é pela fé porque é um presente de Deus. Para receber a salvação não há coisa que você faça para merecê-la. Você precisa crer. Mas a salvação, a partir do momento que a pessoa é salva pela fé, ela passa a ter boas obras. Porque Tiago escreveu o seguinte, capítulo 2, versículo 17: assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém: tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Em outras palavras, não adianta você dizer que tem fé e está fazendo obras ruins. Ninguém é salvo pelas obras, mas todos que são salvos têm boas obras. Por isso que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 7, no versículo 21, ele declara: nem todo que me diz Senhor, Senhor,
entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Você crê? Então obedeça. Você tem fé? Demonstre a tua fé também pelas tuas obras. Será impossível você manter a salvação somente com fé. Será impossível também você ser salvo somente com obras. Mas mostra-me a tua fé pelas tuas obras também. E pelas tuas obras poderá se ver que você também tem fé. Remando simultaneamente com os dois remos, com certeza você vai chegar seguramente ao porto da salvação.